Lucas, capítulo 8, versículo de número 22. Lucas, capítulo 8, versículo 22, para a nossa meditação nessa noite. Quero convidar você que está nos assistindo nessa noite, para poder também, na sua casa, abrir a sua Bíblia, acompanhar. Lucas, capítulo 8, versículo 22, diz assim: Certo dia, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhe: Passemos para o outro lado do lago. E partiram. Enquanto navegava, Jesus adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco se enchia de água, e eles corriam perigo. E chegando-se a ele, despertando-o, dizendo: Mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento, a fúria da água, e tudo se acalmou, e fez bonança. Então lhe perguntou: Onde está a vossa fé? Eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até o vento e a água lhe obedece? Amém, irmãos? Queridos, nessa noite nós podemos trazer, na luz da palavra nessa noite, para o nosso coração, sobre a fé. A Bíblia diz que Jesus ele vai atravessar ali o lago, e ele está atravessando um lago, e de repente ele dorme. Dá a entender para nós que Jesus então ali, ele testa os seus discípulos, e os seus discípulos então eles começam a ver um vento sobre a vida deles, uma tempestade sobre a vida deles, e eles estão enfrentando talvez a maior tempestade da vida deles, e eles não estão mais ali suportando de ver aqueles ventos. O vento está tão forte, tão terrível, tão tremendo na vida deles, que eles não estão mais seguros. E olha, irmãos, e quando a gente vai falar de segurança, a gente vai falar que aqueles homens já eram acostumados com o mar. Pedro, Tiago, João, eram homens acostumados com o mar. Eram homens que já tinham enfrentado tempestade no mar, mas aquela tempestade era diferente. Aquela tempestade era uma tempestade que eles nunca tinham enfrentado na vida deles. Eles agora estão enfrentando uma tempestade que mistura entre o que é a natureza e o mundo espiritual. Porque lá depois, na chegada na margem, eles vão encontrar um homem que está possesso de um demônio. Não só de um demônio, mas de vários demônios. Que diz a Bíblia que aquele homem, ele comia restos humanos, no cemitério, que eles viviam gritando, se cortando. Então, quando eles chegam naquela margem, eles vão ver, mas enquanto ele estava a caminho daquela margem, eles estão enfrentando o quê? Um vendaval na vida deles, e esse vendaval está provocando neles algo muito terrível, o medo. E o medo, irmão, paralisa qualquer ser humano. Aqueles homens estavam com medo, e o medo tomou conta daqueles homens. Talvez nessa noite nós também tenhamos vivido assim. Às vezes o medo tem tomado conta da nossa vida, e quando o medo toma conta da nossa vida, nós não temos condição de mover a nossa fé, porque o medo ele vai tomando de uma forma tão terrível a nossa vida, que nós não conseguimos ver o final do túnel, e nós nos afogamos diante de situações, nós nos entregamos. Aqueles homens então, eles percebem uma coisa: vamos acordar Jesus, porque no meio de uma tempestade dessa, o barco está enchendo de água, nós não estamos dando conta mais de tirar a água, e ele continua dormindo. Há momentos da nossa vida parece que Jesus está dormindo, há momentos da nossa vida que parece que Jesus está longe de nós, parece que Deus esqueceu nós, e nós só estamos vendo o quê? Tempestade, vento soprando sobre nós, e nós olhamos para um lado e para o outro, e não encontramos o que? Socorro. Irmãos, a primeira coisa que Jesus, quando acorda, ele pergunta a ele assim: aonde está a sua fé? Porque Jesus está perguntando uma pergunta assim, que a gente fica pensando assim, mas poxa vida, Jesus acorda e podia estar falando: gente, tira um pouco de água aqui e vamos ali. Não, ele já acorda olhando para eles: aonde está a sua fé? Por causa de quê, irmãos? A fé, ela é algo sobrenatural.
A fé ela não produz sobre uma vontade humana, e nem tão pouco sobre a graça de Deus. O milagre para acontecer na minha vida e na sua vida, ele precisa o quê? Precisa estar fundado na fé. E a fé, ela exige o quê? Ela exige que eu e você tomemos decisões. Somente através de decisões na nossa vida que nós vai o quê? Mover o céu. A fé de maneira alguma vai descer alguma coisa do céu. Deus vai abrir a porta lá e vai se jogar lá na terra, porque o maná já fechou o céu. Já não cai mais maná no céu, do céu para nós. Mas Deus quer que nós usamos o que? A fé. E a fé é uma disposição naquilo que nós não esperamos e nem tão pouco vemos. É uma disposição. Quando a pessoa olha e fala assim, eu vou usar o quê? A minha fé. Quando você usa a sua fé, então algo acontece no céu. E para usar a sua fé, você precisa fazer o quê? Uma oração. Então vamos dividir essa palavra em duas partes. Orar significa falar com Deus, conversar com Deus, dizer para Deus, Pai, eu estou aqui, Senhor, eu me encontro aqui, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu necessito disso. E a segunda parte é a ação. Oração é a ação. A nossa ação vai mover o céu. A nossa ação cria uma reação no céu, de modo de Deus derramar uma bênção sobrenatural na nossa vida. É por isso que tem muitas pessoas que estão sendo derrotadas, porque elas estão acomodadas e não estão indo para a guerra, não estão indo para a luta. Veja que Deus vai falar com Gedeão. Deus vai dizer para Gedeão, Gedeão, vai. E Gedeão fala assim, mas eu sou o menor da minha terra, da minha tribo. Como eu vou poder ir? Né? Tirando o corpinho fora. Mas Deus vai falar para ele assim, que Gedeão, vai na tua pouca força. O que quer dizer? Que não importa a estatura, a nossa força, mas se nós for crendo que Deus vai conosco, nós vamos ser vitoriosos. Amém, irmãos? A fé, ela é apenas algo que eu e você tem que tomar uma atitude. Nós precisamos tomar uma atitude para que Deus reverte a nossa situação. Se nós estivermos numa situação que nós olhamos para nós e nos vitimamos e nos colocamos ali como perdedores, como fracassados, então nós vamos ser fracassados. Mas quando a gente coloca na posição de vencedores, Deus vai levantar e vai falar assim, que olha, eu estou contigo, segura aqui na minha mão, eu vou te dar a vitória. Então a fé é uma reação, amém, irmãos? A fé é uma reação, nós precisamos reagir à situação. Jesus está falando para ele assim, olha, aonde está a vossa fé? Porque essa luta que você está enfrentando, ela não é natural. Essa tempestade, vocês estão acostumados com o mar, vocês estão acostumados com as dificuldades, agora vocês estão enfrentando uma dificuldade o quê? Espiritual, que precisam ser, eram demônios que estavam impedindo eles de chegar naquela margem. Porque Jesus, quando ele pergunta aquele gadareno, ele vai perguntar, quem é, quantos? Ele vai assim, nós somos uma legião. Quer dizer, havia ali uma legião. A gente pode perceber que a gente foi estudar nas tropas romanas, uma legião é 2.000 pessoas, 2.000 soldados. Se ele está falando que é uma legião, nós somos uma legião. Somos, né? Então significando 2.000 demônios estavam sobre a vida daquele homem. E aqueles demônios estavam tentando impedir o quê? De Jesus chegar até naquela margem. Porque sabia que Jesus chegasse ali, aquele gadareno ia ser o quê? Liberto. Então, uma coisa na nossa vida, irmão, que nós precisamos usar a fé. Só vamos vencer se nós usarmos a fé. E a fé, ela vem através de quê? De oração e de ação. Então, nós temos que levantar, olhar para um lado, para o outro e falar assim, eu vou vencer em nome de Jesus. Eu vou conquistar. Eu vou chegar onde eu preciso chegar. Deus vai me dar estratégia. Só quando nós tivermos estratégia, Deus, nós começamos a olhar e falar assim, Deus, eu preciso de estratégia, eu vou.
Gedeão foi, irmão. No meio do caminho, Gedeão encontra o quê? Ele arruma 32 mil homens para lutar com ele. Mas Deus falou: que é esse cara? Tem muita gente aí. Tem muita gente. Porque Deus, quando quer fazer o milagre da nossa vida, ele vai ser num simples gesto pequeno. Deus vai trabalhar na nossa vida. Às vezes nós estamos querendo que Deus desce do céu, fala alguma coisa, estronda o céu, treme a terra, faça alguma coisa. Não, num simples gesto, Deus vai fazer a obra, vai fazer um milagre na nossa vida. Mas nós precisamos o quê? Ter a nossa ação. Gedeão foi. E no meio do caminho, o que Deus falou para ele? Agora que você foi, Gedeão, começou a caminhar, agora eu vou começar a te ensinar. Olha, você está com muitos homens, tira um pouco aí, porque eles vão te atrapalhar. Sabe por quê, irmãos? Que Deus está falando isso com Gedeão e trazendo para essa palavra da fé, porque às vezes nós estamos ouvindo multidão, as pessoas estão falando na nossa cabeça: ó, faz isso, faz aquilo, se eu fosse você eu desistia, se eu fosse você eu largava isso, se eu fosse você eu não continuava, se eu fosse você eu esquecia, isso aí não vai dar certo na sua vida. Então às vezes a gente está escutando palavras o quê? Negativas, palavras que traz para dentro de nós o quê? Derrotas, palavra que traz para dentro de nós fracasso, palavra que traz para dentro de nós que nós não vamos conseguir. Ah, mas você já chegou nesse, você não vai vencer. Não, meu irmão. Então o Gedeão está falando assim, ó, Deus está falando com o Gedeão: separa essa turma aí, essa turma só vai falar. E a Bíblia diz que ali então 20 mil ali puxou o carro, mas mesmo assim havia muita gente. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes as pessoas que não estão vivendo nossos vendavais, as nossas guerras, elas estão de fora e talvez estão enfrentando até pior do que a nós, mas elas querem achar que é melhor. Elas fazem o que, irmão? Elas tentam nos minar e fazer que eu e você desanime. Então, quando Jesus acorda, ele fala para eles assim: aonde está a vossa fé? Que quer dizer para eles: olha, vocês estão desanimando um ao outro, vocês estão dizendo um para o outro que vocês vão morrer, vocês estão dizendo um para o outro que vocês já perderam, que já não tem mais chance da sua vida, que já não tem mais chance o seu casamento, que já não tem mais chance o seu filho, que já não tem mais chance a sua empresa. Você está dizendo um para o outro que não vai dar, que é melhor desistir, que é melhor esquecer. E muitas das vezes, irmão, isso começa a entrar no nosso coração e nós tornamos incrédulo, para que a gente não veja o que Deus possa fazer, o que Deus pode agir. Então a Bíblia diz para nós que Jesus acalma o quê? A tempestade, as águas acalmam, o vento acalma. Por quê? Ele é o Senhor que domina a natureza. Ainda que demônios tentam agir na natureza, mas Jesus, ele domina a natureza. Se ele domina a natureza, ele vai falar assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quer dizer, irmãos, talvez eu e você que está aqui hoje, nós que estamos aqui hoje, nós precisamos trazer isso para o nosso coração, trazer isso para a nossa vida. Aonde está a nossa fé? E a nossa fé, ela não pode, de maneira alguma, estar firmado o quê? Firmado em um sentimento de vontade, misturado com mágoas, misturado com fracasso e com derrota. Não, irmão, vamos levantar, vamos reagir, vamos levantar, vamos nos colocar de pé e dizer assim: não, eu vou vencer. Quem já viu o agricultor plantar? Esse dia eu estava conversando com um amigo meu, e ele falou comigo assim: olha, eu vou perder toda a silagem, todo o milho de silagem minha, eu acho que eu vou perder, eu vou ter que deixar, não vai ter jeito. Mas nós já estamos plantando outro, aleluia, para colher em abril, porque aí não vai estar chovendo menos, aí eu vou conseguir colher. Olha só, ele podia ter desistido, ele investiu muito dinheiro, ele poderia ter desanimado, falar: eu perdi dinheiro, eu vou quebrar, não vai dar para mim não. Ele falou assim: não, eu já estou plantando outro para que em abril eu venha recuperar, em abril eu consigo de novo. Você está entendendo, irmão? Porque às vezes nós estamos, irmão, não usando a nossa fé, e nós não estamos permitindo que Deus crie estratégia na nossa vida. Deus precisa de nos iluminar e dar a nós estratégia. Então espera aí, eu preciso acordar,
Eu preciso dizer para o demônio que ele não tem poder sobre a minha vida. Eu preciso dizer para Satanás que ele já perdeu e que Deus é comigo, que Deus é na minha vida. Eu preciso estender a mão sobre a minha casa e ordenar que todo o mal bate retirado em nome de Jesus. Ô meu irmão, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos. A Bíblia diz para nós que quando Abraão chegou ali, né, e Abimeleque estava ali, e ele falou assim: poxa vida, que mulher bonita. Ele levou a mulher de Abraão embora. Abraão brigou com o cara. Abraão só falando mal de Abimeleque. Não, a Bíblia diz que ele entrou para dentro da tenda dele. E o que aconteceu, irmão? E ele orou a Deus. E a Bíblia diz que Deus não deu sossego a Abimeleque. Bom que Sara tomou um banho naquela noite, né? Ele tomou um banho lá, mas Abimeleque ficou... A Bíblia diz que criaram tumor, câncer, surgiu na pele deles. Eles não aguentaram, eles não resistiram, a ponto de quando amanheceu o dia, a primeira coisa que Abimeleque percebe, fala: quando essa mulher entrou aqui, que o negócio começou a acontecer, Deus me livrou, entregar ela. Foi lá e falou: quem é essa mulher? Abraão falou assim: é minha esposa, minha mulher. Por que você não falou, cara? Vai embora com ela. Porque o que é seu, irmão, ninguém pode tirar, só tira se você deixar. Amém, irmãos? Só tira se você entregar, se você desistir, se você falar: está entregue, eu não dou conta mais. Aí você perde, mas se você não desistir, Deus levanta e te dá estratégia para vencer. Amém, irmãos? Deus levanta para te dar estratégia para vencer. Então o que é seu, Deus vai te abençoar. Deus vai levantar e vai derramar a bênção sobre a sua vida. Mas você precisa ter fé. Você precisa se erguer. Não é ter vontade. Vontade todo mundo tem. Mas a fé, ela exige um sacrifício. E às vezes o sacrifício que ela vai exigir de você é a mudança da sua própria vida. É uma volta que você vai dar e vai dizer assim: não, eu tenho que mudar. Eu tenho que me levantar. Eu não posso ficar mais de cabisbaixo, caído, derrotado, fracassado. Não, irmão. Um derrotado não pode vencer. Mas aquele que está no ringue lutando, ele ainda tem chance de vencer ainda. Amém, irmãos? Porque a Bíblia diz que ainda quando estiver fôlego há esperança. Amém, irmãos? Então quando você estiver respirando, ainda há esperança ainda de vencer. Então nós precisamos por isso no nosso coração. Usa a sua fé nessa noite. Coloca a sua fé em primeiro lugar na sua vida. A fé, ela é o único fundamento para mim e para você vencer. E para vencer você precisa o quê? Agir como uma pessoa de fé. Uma pessoa que realmente acredita, que crê. Uma pessoa que faz algo que mostra que você crê, que mostra que você pode vencer. Então nós precisamos ter isso na nossa mente, no nosso coração. Às vezes o médico pode falar que não tem jeito. Às vezes o médico pode falar assim: ó, não tem cura. Às vezes, irmão, o médico pode dizer que não vai ter como você vencer. A doença vai te eliminar. Mas se você tiver fé, crer, Deus vai dar estratégia, Deus vai te levantar e vai te dar a vitória em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé nesse momento, para a glória de Deus. Aleluias.